qual a sua avaliação em relação à maturidade dos órgãos públicos em relação à adoção de Data Analytics e inteligência artificial no momento? Então, a maturidade deles varia muito conforme a esfera, por exemplo, se a gente está falando de esfera federal, estadual, municipal, também varia conforme a regionalidade, então dependendo de alguns estados eles estão muito mais evoluídos do que outros e também algumas agências. Então, por exemplo, secretarias de fazenda, algumas agências que estão muito relacionadas com valores financeiros mesmo, trabalhando com dinheiro, elas acabam tendo um nível de maturidade maior do que outras agências que têm outras finalidades. Existe uma disparidade muito grande em relação à maturidade. Geralmente as esferas federais também, por ter mais dinheiro público aplicado para a aquisição de tecnologias, elas acabam sendo um pouco mais maduras neste aspecto, mas varia bastante. A gente também vê alguns estados que incorporaram essa política de utilizar o Analytics no seu cotidiano e por isso destacam de outros. Então temos ali alguns estados que são pioneiros no uso de tecnologia e outros que estão ali estruturando os seus processos ainda. De uma maneira geral, a utilização da tecnologia no governo, ela está acelerando muito recentemente. Existe hoje, igual já houve no passado, uma disparidade muito grande entre iniciativa privada e setor público. O setor público sempre atrás. Isso já não é uma realidade mais hoje em dia. Os cidadãos eles estão cobrando mais efetividade para os seus serviços, então essa diferença ela tem cada vez se reduzido. Então, de maneira geral, os governos estão atentos a novas tecnologias e tentando trazer isso para melhorar a eficiência dos serviços que eles prestam para os cidadãos. No ponto de prestação de serviços ao cidadão, né? O Brasil foi reconhecido pelo Banco Mundial no ano passado como o segundo país com a mais alta maturidade na prestação de serviços digitais ao cidadão no mundo. É correto dizer que essa evolução que foi acelerada durante a pandemia de Covid-19 também puxou aí uma aceleração no uso de analytics? Com certeza, porque é uma jornada. Primeiro, eu preciso estruturar os meus processos. Você imagina como uma prefeitura, um estado que tem seus processos ainda em papel, poderia pensar em utilizar machine learning? Não existe, é um passo a passo. Primeiro, eles digitalizam seus processos, armazenam os dados em bancos de dados, exploram essa informação contida nos bancos para depois aplicar num caso de uso específico com machine learning. Então, se antes eles tinham as informações em papéis, essa digitalização que a questão da pandemia trouxe permitiu abrir portas para outras demandas. E assim também é o cidadão. O cidadão, a princípio, queria ter as informações, a carteira digital no celular. Ele gostaria de ter o cartão de vacina no celular. Então, começaram a demandar coisas que na época já eram inovadoras, mas que hoje, para a gente, é o básico. E o cidadão ele cada vez vai pedindo mais e mais. Então é um mercado que ele se autoalimenta. Quanto mais automatizado, mais analytics você utiliza, mais a população quer, mais ela quer celeridade. Antigamente você esperar 30 dias para uma análise de um recurso de multa, por exemplo, era uma coisa que você dizia, olha, 30 dias tá normal, faz parte 30 dias. Hoje em dia você quer uma resposta ali em 3 dias. Então, essa dinâmica do nosso dia a dia tão acelerado faz com que o cidadão também queira as coisas no ritmo acelerado que é a vida dele. E o governo tem que correr atrás. Como é que eu poderia empregar a tecnologia para fazer frente a esse cidadão cada vez mais exigente? E imagino que isso deve trazer complexidades no sentido de que em um estado as coisas podem estar muito mais avançadas do que em outro, né? Então existe essa disparidade em termos do quão um estado está mais avançado do que o outro, né? Sim, mas eu não enxergo isso como uma dificuldade. Eu acho que é aquela competitividade sadia. Você imagina, você é um governador de um estado e o seu vizinho está super avançado, o cidadão está super feliz com os serviços que estão sendo, né, entregues a ele. É natural que as pessoas exijam uma coisa equivalente para o meu estado. Então isso acaba gerando uma competitividade sadia mesmo. E uma boa prática a ser seguida, né? Uma boa prática também, porque o que a gente tenta incentivar na medida do possível é que esses gestores troquem informação entre eles. Então, o que funcionou aqui na minha Secretaria de Fazenda? A gente tem muito isso. Alguns clientes, eles descobrem um projeto de sucesso em um outro estado, eles viajam até o outro estado para conversar, entender o que foi feito, as dificuldades, as possibilidades. Então, essa troca de experiência faz com que todos os estados cresçam.
Mas a verdade é, nenhum governador ele quer ser ali a retaguarda. A gente quer ser a vanguarda, a gente quer ser o exemplo a ser seguido, não o exemplo a não ser seguido. Então, mais uma vez, essa disparidade, ela tende a centralizar para um denominador comum, que são todos os estados, todas as agências, empregando a tecnologia, porque as pessoas se sentem cobradas pelo exemplo positivo ali do outro estado, da outra região. Legal. E você pode dar alguns exemplos do uso bem-sucedido de análise avançada de dados no governo? São muitos os exemplos, e os exemplos, eles mudam muito conforme o órgão que a gente está conversando. Então, a gente tem casos de sucesso em secretarias de fazenda, em departamentos de trânsito, secretarias de saúde. Por exemplo, existe um projeto que foi implementado na Espanha, na área de segurança pública, que tenta calcular a probabilidade de uma mulher ser vítima de reincidência de violência de gênero. Então, se a probabilidade dessa reincidência for alta, os agentes tomadores de decisão podem determinar, por exemplo, uma medida protetiva para resguardar a segurança daquela vítima de violência. Então, esse é um caso aplicado, um caso de sucesso na Espanha, aplicado no tema de segurança pública. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um cliente, o Detran do Espírito Santo, que utiliza nossa tecnologia para a segurança nas rodovias. Então, existe uma integração com as câmeras de segurança que detectam veículos que têm algum indício de irregularidade, como, por exemplo, um veículo com uma notificação de clonado ou de roubo. Eles disparam um alerta em tempo real para o agente público, sugerindo ali, dizendo que aquele veículo passou naqueles pontos e que existe algum tipo de irregularidade. Então, é um caso, assim, muito bem sucedido de utilizar a inteligência artificial, câmeras de segurança, imagens dinâmicas, né, em movimento, para trazer aquela melhor qualidade no serviço para o cidadão, agora no tema de segurança. E como a análise avançada de dados pode ser usada no combate à corrupção? Esse é um tema muito legal também. A gente tem alguns clientes, tribunais de contas, outros órgãos de auditoria que precisam utilizar essas tecnologias. E isso é muito interessante porque a fraude, o processo de fraude, lavagem de dinheiro, corrupção, ele é muito dinâmico. No seguinte sentido, enquanto cliente, você não tem um interesse em evadir do modelo preditivo que vai determinar suas preferências de compras e te enviar um produto personalizado. É de interesse do cidadão ser corretamente classificado quanto às suas preferências. Agora, não é de interesse do corrupto, do fraudador, ser identificado enquanto corrupto lavador de dinheiro, por exemplo. Então, ele está sempre alterando o modo dele de atuar. Então, uma vez que o auditor, o investigador, já mapeou qual é o modus operandi, a forma de atuação de uma organização, e as pessoas percebem que elas estão sendo pegas atuando dessa maneira, elas mudam a forma de atuar. Então, é uma busca eterna de pegar essas pessoas. Só que isso acontece de maneira muito rápida. Então, os modelos preditivos para prevenção à fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, eles acabam ficando obsoletos muito mais rápido do que outros modelos, justamente por essa mudança de comportamento do fraudador ou do corrupto. Então, os modelos de machine learning, eles são uma maneira muito mais ágil de detectar este padrão, novo padrão comportamental. Você entrega para o seu modelo dados recentes, corretamente classificados, e ele vai perceber quais são as novas nuances, as novas características daquela atuação. O modelo preditivo, ele conseguiria identificar mais rapidamente que um ser humano essa mudança comportamental. O ser humano eventualmente perceberia esse novo modus operandi, mas entre essa diferença do machine learning detectar e o humano perceber esse novo padrão comportamental, muito dinheiro ali seria evadido dos cofres públicos, muito dinheiro seria lavado, e este não é o nosso interesse, né? Então, o machine learning ele traz este a mais no que se refere à celeridade de detectar esses tipos de crimes financeiros. E a arrecadação tributária é outro tema muito em voga, né, em governos do mundo inteiro e inclusive no Brasil. Como o Analytics pode apoiar esses processos? Então, esse tema tributário muito afeta a questão da Secretaria de Fazenda e tem muitas perspectivas, muitas formas de utilizar, né? Existem aquelas áreas dentro de uma Secretaria de Fazenda muito interessadas em fazer o planejamento fiscal. Então, eu faço meu planejamento de gastos baseado no meu planejamento de arrecadação. Porém, a arrecadação ela é passível de ser alterada por muitos aspectos macroeconômicos, etc. Então, nós entregamos ferramentas capazes de detectar, por exemplo, sazonalidades na arrecadação,
tendências. E aí, essa pessoa que planeja o orçamento, ela tem muito mais insumos para dizer quanto será a arrecadação, por exemplo, de ICMS nos próximos 6 meses. É uma primeira área de atuação do Analytics dentro dessa parte tributária. Também tem a parte da evasão fiscal. A evasão fiscal é um crime complexo. Existe, às vezes, o problema não apenas da fraude propriamente dita, mas erros mesmo que são cometidos, né? Muitas vezes não intencionais. Mas muito se evade no Brasil, muito é sonegado no Brasil em decorrência justamente desses fraudadores, né? Então, a tecnologia ela pode nos apoiar para, novamente, detectar quais são os padrões de comportamento, notas fiscais com comportamentos suspeitos, anômalos, né? Em geral também, a fraude, ela não é um crime isolado, cometido por uma única pessoa. Ele é um crime estruturado, que fazem parte destinatários, transportadores, contadores, às vezes é um telefone em comum que se é compartilhado entre eventuais empresas fraudadoras. Então, você utiliza aquela rede de relacionamentos para detectar quem são os agentes envolvidos naquela fraude. Então, novamente, eu preciso sair dos métodos mais tradicionais, como simples consultas das bases de dados, e empregar uma inteligência mais sofisticada, que seja tão sofisticada quanto são os fraudadores, para fazer frente e combater esse tipo de comportamento. E um terceiro pilar na parte tributária é: não me adianta planejar bem a minha arrecadação, combater a fraude, se isso virar uma inadimplência. Então, a obrigação fiscal ela existe. Foi gerado aquele fato, né, que gerou a obrigação fiscal, mas não converteu em dinheiro para os cofres públicos em decorrência da inadimplência. Então, a dívida pública brasileira, ela cresce ano a ano. E o que a gente recupera de tributos que estão ali na dívida é muito irrisório. Então, hoje em dia, a dívida mais aumenta, a gente tem mais novos devedores do que a regularização dessas dívidas. Então, eu também preciso de ações para otimizar a recuperação da dívida. Seja para detectar qual é o devedor, né, o contribuinte ou a dívida mais propensa a ser paga. Daí eu foco meus esforços naquela mais propensa. Qual é o perfil daquele contribuinte, daquele devedor? Porque eu posso pensar em campanhas de regularização de dívida adequadas para o perfil. Se é uma pessoa que está enfrentando, por exemplo, uma crise, igual foi na época da Covid, o setor de turismo foi muito impactado, eu precisaria de pensar em uma política adequada para pessoas que estão enfrentando aquela situação. Diferente, talvez, de outros setores, como de tecnologia, que todo mundo teve que investir para trabalhar dentro de casa. Então, materiais de escritório talvez foi um setor que melhorou. Então, eu não posso pensar em trabalhar com todos os contribuintes como se todos fossem iguais. Eu preciso segmentar eles para pensar em políticas mais adequadas. Então, a área da fazenda, ela tem ali muitas aplicações, desde o planejamento, à prevenção a perdas, evasões fiscais e também na otimização da arrecadação dessas dívidas aí que os contribuintes têm. Comenta um pouquinho sobre os principais desafios que órgãos públicos enfrentam quando eles usam análise avançada de dados. Bom, primeiro que o Brasil é um país com dimensões assim continentais. Então, isso em si já é um desafio. Talvez as necessidades, os desafios que uma cidade no interior de um estado na região do Nordeste são muito diferentes de uma cidade, talvez de São Paulo. A gente não pode pensar que todo mundo está no mesmo nível de maturidade e que todos os desafios são iguais. Então, primeiro a gente tem que saber as especificidades de cada região, de cada órgão. Mas, de maneira geral, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é lá na raiz do processo, que é na área de dados. A gente tem muito problema de qualidade de dados. Então, os dados às vezes não são integráveis. Cada pessoa informa um identificador. Para uns é o CPF, para outros é o RG, para outros é o NIT. Então, você pensa, o problema começa na hora de integrar essas fontes de dados dispersas. Então, é um primeiro processo difícil de integração de fontes. Depois de integradas, eu preciso dar consistência para essas bases de dados. A primeira dificuldade é como é que eu integro e higienizo as minhas bases. Depois, pela dimensão do Brasil, tudo que a gente fala é Big Data. Não existe pouco dado ali. Tudo a gente precisa de ter uma infraestrutura capaz de processar milhões de informações. E tem que processar num ambiente seguro, com respeito às leis de proteção aos dados. Então, essa questão da infraestrutura pode também ser um desafio. O Brasil, o governo tem começado a olhar cada vez mais para a questão da nuvem, talvez colocar os dados numa nuvem, desde que esteja no espaço brasileiro. Já estamos abrindo o nosso espaço de possibilidades para este caminho. Então, a infraestrutura
é um outro desafio, mas que nós temos caminhos para eles. Uma outra questão é a mão de obra capacitada. Então, este é um tema que está aí, hoje em dia, muito em alta, né? Como é que eu utilizo o Analytics? Mas existem servidores ali, anos de carreiras, que na época, quando eles prestaram concurso e ingressaram, esse não era um tema que estava em alta. Então, é preciso sensibilizar essas pessoas de que o Analytics está aí para apoiar no trabalho deles. Hoje em dia, com esse enxugamento da máquina pública, né, cada vez menos concursos públicos sendo abertos, a gente precisa de complementar essas vagas que não estão sendo preenchidas com tecnologia. Então é aí que a tecnologia vem para apoiar. Ela vem para complementar e fazer aquele trabalho que seria facilmente automatizável. É claro que o ser humano ainda vai continuar fazendo aquele trabalho mais sofisticado, que demanda uma inteligência mais especializada. Mas muito trabalho do servidor ainda é braçal, automatizado. E é ali que entra o Analytics também. Mas é preciso mudar a cultura dessas pessoas e capacitar essa mão de obra que tinha uma forma de atuar para começar a atuar em conjunto com a tecnologia, com o Analytics. E por último, o desafio é ter disponibilidade de softwares e sistemas capazes de entregarem isso. Então já existe a complexidade do Analytics em si. Às vezes já é um tema que gera um certo estranhamento, talvez um medo nas pessoas, porque parece que é algo de outro mundo. Então você ter um software que te apoie nessas tarefas, que torne esse trabalho complexo mais simples, seria um facilitador e um desafio a ser contornado por esses órgãos. Com base nas suas conversas com entes do setor público, quais oportunidades não aproveitadas em análise avançada de dados você tem notado? São algumas, viu? Porque as aplicações são as mais variadas. As necessidades de negócio de uma Secretaria de Fazenda são distintas de um departamento de trânsito, de uma Secretaria de Segurança ou de uma Secretaria de Educação. Como a gente falou, cada um está num estágio diferente de maturidade. Então, o que a gente vê são alguns órgãos que ainda não adotaram esse Analytics e que estão desperdiçando algumas oportunidades. Por exemplo, a Secretaria de Educação tem muito dados dos seus estudantes, dos seus docentes e muita análise, mas o que a gente chama de análises do passado, entendendo, por exemplo, a taxa de reprovação dos alunos nas escolas, o desempenho dos professores. Mas o que é feito de preditivo? Então, ao invés de olhar o passado e falar, poxa, essa escola teve uma taxa de reprovação alta, eu preciso entender por quê. Quais são os fatores associados? Falta biblioteca, equipamento para os estudantes? Se eu consigo entender estes fatores associados, por exemplo, com baixo desempenho de uma escola, eu consigo prever o que vai acontecer. Ora, então este aluno irá reprovar. A probabilidade de que este aluno reprove é muito alta. Então eu começo a pensar em ações para mitigar um evento que é inevitável, uma reprovação. Então, se eu sei, por exemplo, que a quantidade de bibliotecas na escola está associado com o bom desempenho do aluno e essa escola está apresentando uma taxa de aprovação alta, eu construo bibliotecas, eu invisto em tecnologias, por exemplo, em capacitação dos docentes. Então, essa área de educação, por exemplo, poderia aproveitar muito, utilizando esses dados para prever, por exemplo, o desempenho dos alunos ou dos professores e pensar em ações para tal. A segurança pública também existe muito essa necessidade de utilizar tecnologia para prever, como a gente falou, eventos de incidência de violência, violência de gênero, de prever, por exemplo, qual é o sucesso na ressocialização de um egresso. Então, todo mundo poderia utilizar este Analytics nas atividades mais cotidianas. Mas de uma forma preditiva. Mas de uma forma preditiva, exatamente. Não basta olhar para o passado, eu preciso olhar o que vai acontecer. Então, qual é a probabilidade daquele pré-diabético desenvolver a diabetes? Qual é a probabilidade daquela pessoa sofrer uma doença cardíaca? Eu preciso saber o que vai acontecer no futuro para então eu basear as minhas ações. Eu ver que aquilo ali já aconteceu no passado, de que me serve? Se eu não conseguir aprender com o passado para melhorar o futuro. E quais conselhos você daria para um órgão público que deseja levar a sua utilização de Data Analytics e inteligência artificial para o próximo nível? Então, primeiro, a mudança vem de dentro. Então, é preciso, como a gente falou, mudar a forma de pensar dos tomadores de decisão, dos gestores, sobretudo. Daquelas pessoas que estão no alto escalão, de dizer, aqui eu vou ter um governo eficiente, eu vou fazer da minha cidade uma cidade inteligente. Então, essa mudança vem de dentro e vem da alta gestão. Depois, você capacita
as pessoas, os servidores públicos, para trabalharem juntos com a tecnologia. Novamente, a tecnologia é um aliado para automatizar tarefas repetitivas, manuais e, eventualmente, nos dar novas ideias, novos pensamentos de como trabalhar. A primeira dica, o primeiro conselho seria: vamos mudar a forma de pensar aqui dentro e vamos criar comunidades de compartilhamento de informações. Temos muito exemplo no mundo afora e até dentro do Brasil, de outros estados que estão tendo casos de sucesso. Então é esse compartilhamento de conhecimento que faz com que todo mundo cresça junto. Então o meu conselho seria esse, realmente mudar a forma de pensar e procurar ativamente ser um governo de vanguarda, que esteja à frente, que esteja pensando em novas políticas para prestar um melhor serviço para o cidadão. A capacitação e a mudança da forma de pensar são os primeiros passos para a gente evoluir nessa jornada analítica. Quais tendências que você antecipa dentro desse espaço de tecnologias intensivas na utilização de dados para o próximo ano no espaço de governos e como esses entes podem se preparar para essas tendências? Sim, então, como a gente dizia também, o cidadão ele é cada vez mais exigente. Então, se ele recebeu um atendimento, por exemplo, automatizado através de um bot, numa rede do varejo, por exemplo, ele fica pensando: poxa, por que o governo não consegue me entregar isso? Então, ele se espelha em exemplos que deram certo e começam a demandar isso. A primeira tendência é um cidadão cada vez exigindo mais o uso do analytics no seu dia a dia. Desde tecnologias novas, como geração de linguagem natural para interagir com a pessoa, processos de tomada de decisão em tempo real. Poxa, se eu fiz um recurso para uma multa, eu preciso esperar tantos dias para ter uma resposta, não poderia ter ali um bot, que a gente chama de bot, mas nada mais é do que o Data Analytics, né? Apoiando a tomada de decisão para que ela seja mais célere. Então, todas essas palavras do momento, que todo mundo escuta, viram uma demanda para o governo. Então, o que a gente vai ver é o cidadão escutando novas palavras e demandando isso para o seu dia a dia. E como é que eles podem se preparar para fazer frente a essas novas tendências, né? De novo, você precisa investir em capacitação interna, eventualmente precisa ser feito um investimento em infraestrutura, software, talvez até mesmo em capacitação, porque aí os próprios servidores vão cada vez pensar em novas tecnologias inovadoras para atender a essas demandas aí dos cidadãos. Perfeito.